Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 3 do PET 1, terceira semana do primeiro ano de Química do ensino médio. Atividade 1. Quais evidências levam a classificar a deterioração dos alimentos como sendo uma reação química e o derretimento de um pedaço de gelo como não sendo uma reação química? Sabemos que quando o gelo está derretendo, ele está passando por um processo físico, e quando o alimento está estragando, está deteriorando, ele está passando por um processo chamado fenômeno químico. Então, uma proposta de resposta eu coloquei que na deterioração de um alimento ocorre alteração da estrutura, por exemplo, a textura do alimento, a cor, o odor, e não volta a ser o que era antes. Isso aqui caracteriza uma reação química ou um fenômeno químico ou transformação química. Enquanto o gelo derretendo muda apenas o estado físico, não altera a estrutura da matéria. A água pode voltar a ser gelo, o gelo pode voltar a ser água, muda apenas a forma estrutural, a forma que ele está no seu estado físico. Lembrando que a água no estado gasoso, no estado líquido ou no estado sólido, ela continua sendo água. Atividade 2. Quando uma folha de papel queima, diz-se que há uma reação química. Já quando uma folha de papel é rasgada, não há reação química. Explique a razão para a diferente classificação de ambos os processos, considerando as propriedades iniciais e finais em cada situação. Uma proposta é que na queima da folha de papel ocorre alteração da estrutura, ou seja, vai criar aquela fuligem, que é aquele negócio preto, a cinza, vai gerar gases, vai produzir gases, e a cinza do papel, ela não pode ser papel novamente. Então, isso aqui se trata de uma reação química. Quando rasga o papel, não altera a composição do papel, vai mudar apenas o formato em que o papel se encontra. Continua sendo papel. Se não alterou a estrutura do papel, então trata-se de um fenômeno físico. Atividade 3. A substância cloreto de amônio, um sólido branco, é empregada desde a antiguidade como adubo para vegetais. Os egípcios, por exemplo, obtinham a partir do esterco de camelo. Muitos dos fertilizantes atualmente produzidos em indústrias químicas contêm essa substância em sua composição. Sabe-se que o cloreto de amônio sofre decomposição, produzindo os gases amônia e o cloreto de hidrogênio. Por decomposição, a amônia origina seus gases nitrogênio e hidrogênio. Quantas substâncias químicas diferentes são mencionadas nas afirmações acima? Então, eu grifei cada substância química citada aqui na afirmação acima. Cloreto de amônio, amônia, cloreto de hidrogênio, amônia que é a mesma coisa, nitrogênio e hidrogênio. Então, são 5 substâncias. Além de colocar o nome da substância, eu também coloquei a sua fórmula química, como é representada em cada caso. Considerando cada afirmativa isoladamente, quais substâncias são produtos e quais são reagentes? Aqui na situação primeira, diz que o cloreto de amônio fez a decomposição, sofreu decomposição, ou seja, ele produziu gases amônia e cloreto de hidrogênio. Então, está aqui o cloreto de amônio, ele está produzindo, a setinha significa que vai transformar ou produzir, aqui a amônia e o cloreto de hidrogênio. E na segunda situação, temos amônia originando os gases nitrogênio e hidrogênio. Aqui é a amônia formando o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Lembrando que da setinha para o lado esquerdo são reagentes e da setinha para a direita
eu tenho os produtos. Atividade 4. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. Gente, é muito perigoso estar misturando substâncias químicas pelo qual não tem conhecimento. Água sanitária, amoníaco e sabão em pó, por exemplo, é extremamente perigoso misturar. Ó, a mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. Isso aqui é o relato de uma pessoa que perdeu o olfato após ter misturado essas três substâncias químicas. O trecho sublinhado poderia ser reescrito em linguagem científica da seguinte forma. Então, vamos analisar qual melhor se caracteriza com o trecho sublinhado. As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram? Não. Evaporar é quando a substância passa do seu estado físico líquido para o gasoso. E nesse caso, aconteceu uma reação química e não houve ali um fenômeno físico. Então, elas não evaporaram, elas produziram gases tóxicos. A pessoa que fez a mistura não tem conhecimento da química, por isso ela falou de uma forma que ela entende. Então, na química, o conceito, a linguagem científica é diferente. Com a mistura química, houve produção de uma solução aquosa asfixiante? Não, é errado. Solução aquosa é quando tem água presente na solução. E lá está citando que misturou somente aquelas três substâncias sem adicionar água. Letra C. As substâncias sofreram transformações pelo contato com o oxigênio do ar? Essa aqui também, o oxigênio, ele não foi o responsável pela transformação ocorrida. Letra D. Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. Letra D, alternativa correta. Houve uma transformação química pela qual aquelas três substâncias elas produziram outras substâncias e a substância que a moça expirou, no caso, foi esses gases tóxicos. Letra E, com a mistura houve transformação química, certo? Evidenciada pela dissolução de um sólido? Não, não foi por causa disso. D é a resposta certa. Atividade 5. Ao ferver ou congelar uma porção de água, estamos efetuando transformações na matéria. No entanto, elas não alteram a estrutura, considerando que a água é formada por um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio, assinale a alternativa correta. A. Ao ferver a água, as ligações entre os átomos são rompidas? Não. Quando ferve a água, não muda, não são rompidas essas ligações, porque senão ela não ia ser mais água, ia ser outra substância. Porém, as propriedades permanecem as mesmas, incorreto. B. Ao congelar as moléculas de água, elas se reagrupam, diminuindo a energia do sistema. Isso. Quando a água é congelada, ela vai ter um novo reagrupamento de moléculas. E com isso, no estado sólido, ela vai diminuir essa energia, uma vez que a temperatura dela vai ser diminuída. A B aqui no caso é a correta. Letra C. Ao ferver uma porção de água, os átomos de oxigênio são liberados para a atmosfera? Não. Se for liberar átomo de oxigênio, então a água ela não ia ser mais água. Aí a água, quando ela se transforma em oxigênio e hidrogênio, que poderia acontecer isso, mas nesse caso não. Ao ferver uma porção de água, os átomos de hidrogênio são liberados? Também não. Quando ferve água, ela muda apenas o estado físico e não há essa mudança aqui.
Letra E. A mudança proposta no enunciado são exemplo de transformação química. Também não. Isso aqui se trata apenas de um fenômeno físico. É quando a substância passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou vice-versa. Ela não altera a estrutura da matéria. Para ser transformação química, a estrutura deve ser alterada e não conseguiria voltar a ser o que era antes. No caso, gelo volta a ser água, água volta a ser gelo e assim sucessivamente. Pessoal, finalizamos a correção dessa semana. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Curta o vídeo, deixe os comentários e não se esqueça de inscrever para receber as próximas notificações.